Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cá estamos nós, né? E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Eu estou aqui hoje para falar de algo diferente do que eu costumo falar aqui, né, nas minhas redes sociais. Dificilmente eu venho em vídeo, né? Falar sobre algumas coisas, mas hoje eu vou falar de algo diferente mesmo. E vamos falar da questão espiritual, né? Nós estamos vivendo em um tempo, em uma época, não que as outras épocas não tivessem, mas hoje nós estamos vivendo em um tempo delicado, em que o Espírito Santo de Deus pede para despertarmos. Nós precisamos despertar, porque foi exatamente essa palavra que o Espírito Santo falou. Eu tive uma experiência espiritual antes de eu me converter, de eu ser cristã. Eu já tinha algumas experiências espirituais, mas depois que eu me converti, isso começou a se intensificar. E à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai buscando intimidade com Deus, Ele vai abrindo as revelações, Ele vai falando, Ele vai mostrando, não que antes Ele não falava, mas como Ele abre, à medida que a gente busca, né, Ele vai abrindo coisas que outrora a gente não via, ou por causa de outros vários motivos, assim, a gente não se atenta a muita coisa. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, quando a gente começa a ter uma vida de oração, de intimidade, de busca com o Espírito Santo, então as coisas elas vão se abrindo. A gente vai começando a ver de forma diferente. E eu passei a ver muitas coisas de forma diferente, mais aberta, mais clara. Claro que muita coisa eu ainda não vi, mas muita coisa eu já vi. E eu vejo. Então, eu estou aqui para dizer o quanto o mundo, o quanto a sociedade, o quanto nós, seres humanos, filhos de Deus, a igreja do Senhor, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar, porque tem muitos dormindo. Tem muitos que ainda não despertou. E o Espírito Santo, ele deseja, ele espera que as pessoas acordem, que as pessoas despertem. E é um tempo, gente. E a palavra que ecoa é despertar, é despertamento. Precisamos despertar. Eu tive uma experiência a semana passada. A primeira experiência que eu tenho não, a primeira que eu tô falando que eu tive, assim, em relação a essa questão do despertar, foi a semana passada que, em espírito, numa visão, eu via
o nome Jeremias bem grande. Só que eu não entendi, de início eu não entendi. Aí passou e eu fiquei pensando, analisando, refletindo e buscando entendimento para compreender o porquê que eu tinha visto aquele nome grande, assim, bem na minha frente, e ele parecia, sabe, aquelas luzes LED em volta do nome, era bem destacado para eu realmente ver. E passou uns dias, 3, 4 dias, se eu não estou equivocada, e sábado eu tive uma experiência em que o Espírito Santo falou. Eu não, nesse caso, eu não estava dormindo e eu não estava sonhando, e não foi numa visão, foi real. Real. Quem é espiritual, quem já teve essas experiências, quem tem essa experiência, vai entender. Porque tem muitos que não entendem. Tem muitos que não vão entender, que não vão entender. Mas aqueles que já viveram, que vivem essa experiência, eles vão entender o que eu estou falando. E eu tive uma experiência real, da voz do Espírito Santo. E ele pediu que eu avisasse. E assim, hoje eu entendi mais profundamente, porque o Espírito Santo ele vai revelando, ele vai abrindo, ele vai mostrando, às vezes de forma completa de uma vez só, e às vezes ele vai mostrando por camadas. Ele vai mostrando, ele vai abrindo, é como se fosse um quebra-cabeça. As peças vão se encaixando. E ele pediu para que eu avisasse. Ele pediu para que eu avisasse para o povo despertar. Essa foi a palavra que o Espírito Santo falou. Ele falou o meu nome. E não estou falando isso para me exaltar, não preciso. O Espírito Santo sabe que eu tenho muito temor, eu tenho muito cuidado quando se trata das questões espirituais. Eu já vivi experiências espirituais muito fortes e vivo. E é como eu falo, como eu já falei, a cada vez que você se entrega mais, você busca, você se consagra, o Espírito Santo ele abre, ele revela, ele mostra o oculto e o escondido. Eu medito nas Escrituras, todos os dias procuro ter uma constância de estudo da palavra. Eu amo estudar as Escrituras e eu peço ao Espírito Santo, eu peço para Deus, para Jesus, para eles me ajudar, porque sozinho a gente não consegue. A Bíblia fala, né, que sem Deus nada a gente pode fazer. Então é necessário buscar o Espírito Santo para que ele nos ajude a compreender, nos dá o entendimento. Então ele pediu para que eu avisasse. Aí, hoje, de forma mais ampla, mais profunda, eu entendi que o porquê que ele estava me pedindo, que ele está me pedindo. E sobre essa questão, porque muitos estão dormindo, muitos estão brincando, muitos estão desperdiçando tempo, e ele está vendo. Muitos estão distraídos, muitos estão vivendo a maneira como acham
E aqui a gente não está julgando, não. A gente não está julgando, eu estou apenas falando como o mundo está. Vamos analisar? Vamos olhar à nossa volta? Vamos fazer uma análise? Vamos ir para as Escrituras? É necessário buscar a palavra, estudar as Escrituras, se mergulhar. E a gente não está falando de fanatismo, a gente não está a gente está falando de busca, de entrega, de aprofundamento. Se aprofundar. A palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito diz à igreja. O Espírito está falando. Quem está disposto a ouvir? Quem está disposto a obedecer? Ele está falando. Está ecoando. Desperta, o tu que dormes. Levanta dentre os mortos, que a luz do Senhor resplandecerá. Nós estamos dispostos a ouvi-lo? Nós estamos dispostos a obedecê-lo? Estamos? Queremos? Estamos buscando? Ele quer uma busca. Ele sabe de tudo o que precisamos. Ele sabe, mas Ele deseja que busquemos. Ele deseja e precisamos acordar. Esse é um tempo de despertamento espiritual. Esse é um tempo de despertamento espiritual. O Espírito diz, o Espírito está dizendo: desperta, desperta, acorda, mude de vida, mude de atitude, queira mudar. Ele deseja essa mudança na vida de pessoas. Ele deseja essa mudança na vida, na igreja, no povo de Deus. Ele deseja, porque tem gente que ainda não entendeu. Está acontecendo os sinais, muitas coisas estão acontecendo e as pessoas, não vamos generalizar, claro, mas tem muitos ainda que precisa. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Deus sabe o tempo certo. Ele é o dono dos nossos dias, dos tempos e das estações. Ele sabe exatamente quando cada coisa vai acontecer. Mas Ele está avisando. Ele está avisando para que a igreja se prepare, para que o povo dele se prepare, para que o povo dele se posicione. Para que o povo dele se posicione. É necessário ter arrependimento. É necessário ter busca. Então eu, com muito temor, eu falo. Estou falando o que ele pediu para eu falar. E ele diz: desperta. Diga para o povo, avise. Foi assim que ele falou: avise para o povo despertar. Vocês têm noção do que é ouvir o Espírito Santo de Deus dizer: avisa ao povo para despertar.
Deus colocou as palavras na boca de Jeremias e disse para Jeremias: você vai falar, Jeremias. Você vai falar. E ele colocou as palavras que ele quis colocar na boca de Jeremias para Jeremias falar. Independente se o povo ia gostar ou não. Independente se o povo ia ficar. Ele disse para Jeremias falar. E Jeremias falou. Teve coisas que Jeremias viu que deixou ele como um ser humano mau. Mas ele precisou obedecer. Ele precisou obedecer porque era Deus falando. Deus falando, Jeremias, vai lá e fale. Assim, assim e assim. E Jeremias falou. Jeremias falou, ele obedeceu. Deus falou para Isaías. E Isaías falou o que Deus queria que ele falasse. E foi assim com os profetas. Deus falou com Paulo, falou para Paulo. Paulo pregou, falou aquilo que Deus queria que ele falasse. Essa era a missão, o chamado. Então, quem busca o Senhor, quem quer ter uma vida com Deus, precisa falar o que Deus está pedindo para falar, porque obedecer é melhor. Então, gente, depois eu vou gravar outros vídeos para vocês, alguns vídeos falando sobre experiências espirituais, e eu vou contar para edificar. Porque o Espírito está falando. Quem tem ouvidos, ouça. E depois eu vou gravar outros vídeos contando algumas experiências das muitas que eu já tive. Experiências espirituais reais, pessoais. Não foi experiências que me contaram que eu vivi. Vocês entenderam? Então, essa é a palavra. Busquem a Deus, orem, meditem nas Escrituras. Peça para o Espírito Santo direcionar, guiar. Peçam para o Espírito Santo instruir, mostrar, revelar. Porque a oração tem poder. A oração tem muito poder. Nos fortalece, nos aproxima de Deus, nos faz ter intimidade com o Criador. Peça a Jesus que ajude, dê força, sabedoria e fortaleza e entendimento. Então essa é a palavra que eu queria deixar hoje para vocês. Esse aviso do Espírito. Que o Espírito Santo fale com vocês. Fale ao coração de vocês. E que Ele dê a sabedoria com o entendimento e a compreensão. Porque no livro de Provérbios fala que é preciso buscar. A sabedoria, ela está falando, ela está gritando. Provérbios fala, a sabedoria está gritando. Ela está gritando nas ruas, nas esquinas. Ela está falando. Busquem, vamos buscar o conhecimento e a compreensão. Só assim a gente vai entender. E é isso que Provérbios fala. Eu aconselho
lê Provérbios. No início fala sobre a sabedoria. No início fala sobre a sabedoria e depois vem os outros capítulos falando da sabedoria dos Provérbios de Salomão. Mas no início de Provérbios fala da sabedoria, elogio a sabedoria. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus, pelo poder do Espírito Santo, fale com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.